Quero também muitos irmãos que nos assistem, que cultuam conosco pela Rede Semear no Brasil, e eu quero felicitar a todos os pais, pois lá no Brasil hoje é Dia dos Pais. Quero felicitar também os nossos irmãos aqui, que são brasileiros, e os portugueses também, com um feliz Dia dos Pais para vocês, que vocês possam obedecer a palavra de Deus, que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e ele crescerá e não se desviará deste caminho. Em nome de Jesus, eu quero já passar para a palavra de Deus. Nossos irmãos também que estão em Israel, que a paz do Senhor esteja com vocês também aí em Jerusalém. Aleluia. Localize aí na sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Aleluia. Agora sim. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, eu estou com mania de pregador já. Olha aí para o seu irmão e diga: não murmure. Ele não vai pregar a mesma mensagem de outro dia. Recentemente estive pregando nesse mesmo texto sobre 7 necessidades que os seres humanos recebem atenção através da oração do Pai Nosso, ou que a oração do Pai Nosso resolve, necessidades que os seres humanos têm e que a oração do Pai Nosso resolve. E nós já, o pastor Francisco, o pastor Robson, o pastor Sânzio, com o pastor Éfeso Kennedy também, falando sobre esse texto, já deixou claro que esta passagem, ela não é uma espécie de mantra, uma espécie de reza, em que a gente tem que ficar repetindo ela exatamente como ela é. Ela é um esboço, e a gente precisa colocar as nossas palavras, as nossas necessidades, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas necessidades físicas, fisiológicas, as nossas necessidades espirituais. Nós precisamos colocar com as nossas palavras dentro deste esboço, que é o esboço do Pai Nosso. E neste esboço nós encontramos pelo menos 6 pedidos ao Senhor, sendo que 3, vamos dizer assim, de ordem espirituais, ou de ordem espiritual, que são elas: primeiro, santificado seja o teu nome. Nós clamamos a Deus para que o nome do Senhor Jesus seja santificado. Nós também pedimos que o reino de Deus venha até nós. E nós também pedimos que a vontade de Deus seja cumprida nas nossas vidas, seja realizada nas nossas vidas. Estes são os 3 clamores que esta oração, neste esboço, nos apresenta, para que nós apresentemos ao Senhor nosso Deus, para que o nome dele seja santificado em nossas vidas, para que o reino dele venha até nós, para que do mesmo jeito que acontece nos céus, aconteça aqui na terra. E nós também pedimos para que a sua vontade também aconteça nas nossas vidas. Nós precisamos entender
que nós desejamos muitas coisas, mas nós não sabemos o amanhã, nós não conhecemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso, a vontade soberana de Deus é melhor para nós. Por isso, precisamos clamar: Deus, a sua vontade realiza nas nossas vidas. E depois apresenta-se mais 3 pedidos, vamos dizer assim, de ordem material, que é o pão nosso de cada dia, ou seja, as nossas necessidades fisiológicas, para que Deus atenda estas necessidades fisiológicas. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, ou seja, uma necessidade de paz interior, uma necessidade psicológica e espiritual também. E livra-nos do mal, o mal que o mundo traz, o mal que a carne traz, o mal que o pecado traz, o mal que o diabo traz. Livra-nos do mal. Então são 6 pedidos, 6 clamores ao todo que Jesus ofereceu a nós, seus discípulos, como modelo, como esboço de oração. E nós também observamos que há uma adoração a Deus. Teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder. Quando estava estudando o Pai Nosso, nós temos ainda essa passagem escrita em Lucas capítulo 11, e lá em Lucas ela é descrita de forma um pouco diferente. Aqui é a continuação do Sermão da Montanha. Em Lucas não demonstra ser uma continuação de sermão, e Lucas diz que Jesus foi provocado por um discípulo que pedia: Senhor, ensina-nos a orar. E naquela oração em que Lucas registra, não apresenta a parte final que Mateus que apresenta: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E quando a gente vai observar, eu não entendi ainda se o Lucas está falando da mesma passagem do Sermão da Montanha, e ele deixa mais claro que foi uma pessoa, que foi um discípulo que perguntou a Jesus como nós devemos orar. Mas observei que algumas traduções, que algumas versões, essa parte aparece entre parênteses, porque em alguns manuscritos ela não aparece e em outras aparecem. De qualquer forma, é uma versão que nós entendemos através das orações que Jesus nos ensinou, que Jesus apresentou e que os apóstolos apresentaram, que a igreja apresentou, a igreja inicial, e que os nossos profetas também do Antigo Testamento apresentaram. São orações em que mostram que no final nós precisamos reconhecer a Deus como o Todo-Poderoso. Nós precisamos reconhecer que Deus é dono do reino, que Deus é dono das circunstâncias, que Deus é Senhor por excelência e que a glória é dele, que o louvor é dele, que a adoração é dele, que as bênçãos advêm dele. Portanto, é dele, para ele, por ele que as coisas acontecem. Por isso, todas as nossas orações precisam ter adoração, precisa ter louvor, precisa ter reconhecimento de que nós não somos nada, mas que Deus é tudo nas nossas vidas, e isso é adoração ao Senhor. A essas orações, a esses clamores, que na outra mensagem apresentei como necessidades básicas dos seres humanos, às vezes acrescentamos mais orações, às vezes acrescentamos mais clamores ao que está aqui. Nós temos uma forma de apresentação, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Pai Nosso. Embora durante a semana, quando estive meditando nesta passagem, eu não estive atento em que até um tempo atrás, quando estava no Brasil, comemorava-se o Dia dos Pais no dia de hoje, e no Brasil comemora o Dia dos Pais. Só vim me atentar que a agenda estava igual quando estava fazendo a apresentação. Mas o Pai Nosso,
Quando Jesus diz, olha, vocês se apresentem ao Senhor como seu Pai, como Ele sendo o seu Pai, é uma informação nova que Jesus dá aos discípulos. Porque no Antigo Testamento, as pessoas quando se apresentavam ao Senhor, havia a formalidade do sacrifício, havia a formalidade do culto. E quando o Senhor se apresentava, Deus se apresentava de forma teofânica, ou seja, através, as pessoas pensavam que estava falando com outro homem ou com um anjo. E quando elas percebiam que estava falando com uma autoridade, e até percebiam que estavam falando com Deus, elas se apresentavam ao Senhor como Senhor dos exércitos, Senhor Todo-Poderoso. E os nossos pais na fé, os profetas, os judeus na antiga aliança, quando eles se apresentavam ao Senhor, eles se apresentavam a Deus dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, para deixar claro que ele está falando, que ele está clamando ao Deus Criador, ao Deus que fez o homem e tudo que há na terra e no universo. Em outras vezes eles não usavam a expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó ou Deus de Israel. Eles apresentavam Deus de nossos pais, porque existia uma formalidade real, porque nós estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos falando do que é todo poderoso, aquele que está sentado em um grande e sublime trono, aquele que não é qualquer pessoa, pode juntar todos os exércitos do mundo, exército humano, exércitos animais, exércitos infernais, juntar todos eles e tentarem lutar apenas contra Deus. Ninguém vai conseguir subsistir, não vai conseguir nem empatar, porque diante de Deus todo mundo é pequeno, diante de Deus tudo é pó, tudo é nada. Diante de Deus, quem vai contra Deus vai para a destruição. Portanto, uma apresentação diante de Deus exigia um tratamento formal, um tratamento de quem é Senhor e servo, de rei e súdito. E Jesus vai apresentar, olha, agora o tratamento vai mudar. Agora o tratamento é Pai, Pai nosso. O tratamento agora é o tratamento de paternidade, de pai e filho. Ou seja, agora temos mais intimidade. É claro que nós ainda precisamos entender que Deus é o Senhor, que diante de Deus nós não podemos nos apresentar de qualquer maneira, porque Deus é santo, Deus é fogo consumidor, Deus é justo. Então, diante de Deus, nós não podemos apresentarmos de qualquer forma. E, aliás, um filho não apresenta diante de um pai de qualquer maneira, porque no mínimo ele vai levar uma bronca. Porque diante de pai, mesmo que haja intimidade, antes tem autoridade. Antes nós precisamos respeitar, mas de qualquer forma quero que os irmãos entendam que quando Jesus diz Pai nosso, agora o tratamento entre filho e pai, pai e filho, agora podemos ter intimidade. Não precisamos mais da formalidade, não precisamos marcar agenda, não precisamos marcar horário, não precisamos marcar dia, não precisamos marcar local. Agora é só levantar as mãos santas, sem irem se contentas, levantar os olhos ao Senhor e dizer: Pai nosso, atende as nossas orações. Antes tínhamos a formalidade do sacrifício. O povo judeu não podia, por opção própria, porque quando Moisés recebeu a glória de Deus, e eles ficaram tão atemorizados que pediram: Moisés,
fale o Senhor com Deus, e você fale conosco. Eles não queriam a glória de Deus, e nem podiam, porque estavam em pecado. Então, por opção própria do povo judeu, Deus acabou atendendo na hora da prática, na hora do culto ao Senhor, quando mandou construir a tenda. Ficava no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo. No lugar santíssimo só se entrava uma vez por ano, e era uma pessoa, que era o sumo sacerdote. No lugar do santo, só os sacerdotes entravam. Ou seja, havia uma formalidade. Eu precisava chegar a alguém, entregar o meu sacrifício, entregar a minha petição, entregar a minha oração, e aquela pessoa fazia o papel de sacerdote e apresentava o meu pedido de perdão, o meu pedido de gratidão e o meu pedido de necessidades ao Senhor. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que o véu que fazia a separação entre o lugar santo e santíssimo foi rasgado de alto a baixo. Agora tenho intimidade e contato direto com Deus. Eu não preciso mais de intermediário. Eu não preciso mais esperar o final do ano. Eu não preciso esperar uma data específica. Na hora que eu bem entender, eu posso entrar na sala do trono e ter uma audiência com o Rei dos Reis, que é o meu Pai. Portanto, quando entendemos que nós estamos diante de um Pai poderoso, é verdade, mas é Pai, podemos ir desarmados, porque o próprio Senhor Jesus diz: se vocês que são pais maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine Jeová. Imagine o Deus Todo-Poderoso, que é bom, e a sua bondade dura para sempre, que as suas misericórdias são a causa de não sermos perecidos, ou de não sermos consumidos. Portanto, entremos na presença de Deus, com a reverência de que estamos tratando com o Pai, mas com a intimidade que é Pai e Filho. Não é mais escravo e senhor, não é mais súdito e rei, é filho e pai. Quantos são filhos de Deus e podem sentir a presença de Deus, e pode entrar na presença de Deus? Quando Jesus está falando com aquela mulher, olha, vai ter dias que vocês dizem que é para adorar nesse monte, o outro lado diz que é para adorar naquele monte, vai ter dias que não vai precisar de monte, ou seja, formalidades para entrar na presença de Deus. Vai ter dia, e esse momento já é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e poderão entrar na presença de Deus sem precisar preocupar em que monte entrar, em que lugar entrar, em que hora entrar. A qualquer momento podemos entrar na presença de Deus, podemos desfrutar da presença do Pai. Nós somos pais, e nem sempre os nossos filhos podem ter acesso ou contato conosco, porque como os pais precisamos ir trabalhar. Às vezes eles querem ter contato conosco, mas nós estamos no trabalho, nós estamos em alguma atividade, e às vezes não podemos atender a necessidade de um filho, de uma filha, porque estamos ocupados em alguma coisa. Mas Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele está trabalhando e Ele está atendendo. Ele está trabalhando e Ele está ouvindo. Ele está trabalhando e Ele está recebendo visitas. Ele está trabalhando e Ele está consultando. Ele está trabalhando e Ele está manifestando a tua presença nesta noite, neste lugar.
Portanto, pai, embora seja um substantivo, aqui pode ser mais uma forma de tratamento. Eu trato Deus como meu pai. E isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Porque quando eu entendo que Deus é meu pai, eu aprendo pelo menos 3 lições. A primeira é que se Ele é meu pai, Ele tem a autoridade que um pai tem. E até a Bíblia coloca como obrigação a autoridade de ensinar. A Bíblia não manda o Estado educar os filhos das pessoas. E a Bíblia nem determina que seja a igreja quem vai educar os filhos das pessoas. A Bíblia manda os pais ensinarem os seus filhos no caminho em que devem andar. E o caminho que se deve andar passa pela igreja, passa pela comunhão, passa pela oração, passa pela disciplina da leitura da Bíblia, passa pela disciplina do jejum. Mas são os pais os responsáveis por educar os filhos. E se eu aceito que Deus é meu pai, eu preciso entender que Ele é meu professor, que Ele é o meu mestre, que Ele é quem diz aonde é que eu tenho que fazer e como fazer. Deus nos deu inteligência, que se não fosse o pecado, já estaríamos num avanço extraordinário. A gente fica encantado com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, com o avanço das relações sociais. A gente fica encantado como esse avanço está crescendo dia após dia. E no tempo passado demorava as coisas para se aprender em 100 anos, agora em 10 dias se aprende. Os cursos que antigamente duravam 4, 5 anos, agora duram 2. Porque as pessoas estão aprendendo mais rápido e mais coisas. Só que se não fosse o pecado, este conhecimento estava muito mais avançado. Só que Deus deu esse conhecimento. E Ele sabe que por mais inteligentes que sejamos, não somos competentes de criar a nossa própria história. Não temos condições por nós mesmos de dizer o que vai acontecer amanhã. As pessoas que ganham mais dinheiro na terra são aquelas que predizem o que vai acontecer amanhã, ou que se antecipa às coisas que acontecem amanhã. E nós não temos condições de saber. A não ser que Deus revele, a não ser que Deus mostre, eu não sei o que vai acontecer amanhã. A única coisa que eu sei é que Jesus está próximo de vir. A única coisa que eu sei é que eu tenho planos, é que eu tenho projetos. Mas o sim e o amém pertencem a Deus. Portanto, eu preciso aprender que eu tenho que ser ensinado por Deus. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Porque a escola que Deus colocou para os seres humanos foi a Bíblia. A sala de aula que Deus colocou para os crentes chama-se culto de ensino da palavra de Deus. Escola bíblica dominical ou sabatinal, o que quer que seja. Eu preciso aprender com Deus. Só que Deus não é uns professores que nós temos por aí, ou que às vezes nós somos. Deus não só diz, faça isso, faça assim, é assado, é queimado. Deus não só diz isso, Ele acompanha com a gente.
E enquanto a gente não aprende, Ele não tira da lição. Às vezes a gente dá uma enrolada, dá uma ajeitadinha lá nas notas, mas Deus não tem conversa fiada. Ou é 10 ou volta para a lição. E Ele vai mostrando, ensinando as pessoas. Jesus foi mestre nisso. Ele passou uma temporada com os discípulos, ensinando sermão do monte, fazendo milagres, fazendo prodígios, fazendo e acontecendo. Aí de repente Jesus entra num barco, vai deitar e uma tempestade chega. É Jesus passando o teste aos seus discípulos para ver se eles aprenderam que Jesus é Senhor dos senhores, que Jesus controla vento, que Jesus controla mar, que Jesus é Deus. E os discípulos foram reprovados. Por isso os discípulos tiveram que passar de novo pela tempestade, porque eles foram reprovados. E às vezes Deus faz isso conosco. Nós somos servos dele, nós acreditamos, nos rendemos a ele. Agora ele é nosso professor. E como professor, ele não vai sossegar enquanto não estivermos à estatura de varão perfeito. Para isso, precisamos entender que como professor, ele tem a autoridade para ensinar, ele também tem a autoridade para disciplinar. Às vezes nós pesamos a mão ou afrouxamos a mão na disciplina com os nossos filhos. O que quer dizer isso? Pesar é quando a criança merece um castigo de 1 hora, a gente dá 2. Afrouxar é quando precisa de 1 hora, a gente dá 10 minutos. A gente não tem a medida exata. E às vezes até sabe, mas às vezes por raiva da hora, não sabe administrar a disciplina correta. Às vezes é para fazer uma coisa e a gente faz outra. Até castiga, mas é com uma forma que Deus não queria que acontecesse. Só que Deus, como professor, Ele dá o castigo certinho, na medida certa. Se é para passar 70 anos na Babilônia, vai passar 70 anos na Babilônia. E é o suficiente para Israel mudar, para Israel se consertar. A disciplina de Deus, Ele mostra, vai corrigindo, fazendo com que a gente passe pelas consequências dos nossos erros, mas nos ensinando, nos ajudando a não voltar mais para aquele lugar. No último devocional com jovens, nós estamos aprendendo sobre sabedoria. E Salomão diz que se encontra sabedoria em todos os lugares, e ela tem uma voz que clama em voz altissonante, ou seja, em voz alta. E tem um lugar que a gente não gosta de encontrar sabedoria, mas ela é uma fonte limpa, clara de sabedoria, que é a repreensão. Quando Deus nos repreende, às vezes a gente até coloca na conta de Satanás. E às vezes é Deus nos repreendendo, é Deus nos consertando, é Deus quebrando o vaso para fazer um novo vaso. É Deus nos reconstruindo, sarando as nossas feridas. Ele sabe que se a gente não passar pela disciplina, a gente não aprende. Quantas vezes nossos filhos precisamos dar um pequeno castigo para ele entender que aquela ação não se pode fazer. Deus faz a mesma coisa. Ele sabe como e quando a gente aprende. Se a gente não aprende na instrução, a gente aprende na disciplina. E é bom que estejamos prontos para a disciplina e para o ensino de Deus, porque quem faz assim tem vida próspera no Senhor. Prosperidade que eu estou falando não é a prosperidade financeira, também é, porque no ensino, Jesus, a palavra de Deus diz, não é para ficar emprestando aos outros, não é para ficar pegando emprestado, não é para ficar se endividando. Prosperidade em tudo.
em de você ter satisfação na sua vida. E Deus pode dar satisfação aos seus filhos que obedecem às suas lições. Deus é o nosso Pai que tem autoridade para nos ensinar e nos disciplinar, pelo menos para 3 coisas: ensinar-nos a ser a imagem de Cristo, ensinarmos nas questões das disciplinas das nossas vidas, e Ele ainda pega nas nossas mãos e mostra como se faz. Aceite a disciplina do Senhor. Aceite o ensino de Deus. Pode parecer ortodoxo, pode parecer antiquado, pode parecer coisa antiga, coisa velha, mas se é ensino de Deus, é saúde e paz. Aceite os ensinamentos de Deus, aceite o conselho de Deus, aceite as lições de Deus, aceite até os castigos de Deus, mas aprenda com o Senhor a ser fiel. A segunda coisa que nós aprendemos com Deus, sendo Ele nosso Pai, que nós precisamos entender: a primeira é que Ele é nosso professor, e professor completo. Ele também tem condições de prover as nossas necessidades. Jesus certa vez diz: olha, está vendo os pássaros? Está vendo os pássaros? Por isso que de vez em quando eu olho os pássaros, Roger e Maila. Eles não trabalham, mas nenhum deles tem dificuldade, tem casa, tem comida. Jesus disse ainda: olha, está vendo os lírios do campo, do vale? A beleza com que eles se vestem? Nem o rei Salomão, com toda a sua pomposidade e sabedoria real, conseguiu se vestir igual ao lírio do campo. Alguns irmãos de vez em quando aparecem mais bonito que Salomão, mas que o lírio do vale não. Deus não deixa, não abandona ninguém. Como Pai, Ele dá o cuidado certo e o cuidado bom e do melhor. Como Pai, Ele dá a comida, não é na medidinha, Ele dá com fartura. Às vezes Ele precisa ensinar aos seus filhos a depender dEle, aí Ele dá manjar, em que você precisa só comer do dia. Não adianta juntar que do outro dia vai apodrecer. Ele quer ensinar a dependermos dEle. Mas às vezes Ele faz como Jesus multiplicou os pães, que sobra 12 cestos, sobram 8 cestos, sobra o que sobrar, que seja coisas que dá para vir até toda, como fez com aquela mulher que o profeta do azeite. Ele sempre dá o melhor e em abundância. O profeta diz: olha, não vai chover por tal tempo, não vai chover, e aquela chuva trouxe escassez, mas Deus reconheceu o profeta como filho e mandou comida para ele, comida boa, gostosa, que ele se alimentava e se fortalecia. Deus também atende às nossas necessidades fisiológicas. Tem muita gente que traduz essa parte da oração: dai-nos o pão de cada dia, como um aspecto espiritual. Não, é aspecto material mesmo. São necessidades fisiológicas que Deus nos atende. Às vezes podemos passar até fome, mas morrer de fome, o justo não morre. Crente não passa fome, crente jejua, mortifica a carne e vivifica o espírito. Esse Pai, Ele é um Pai que dá provisão, e uma provisão boa e em abundância.
Às vezes você acha que aquela comida não é suficiente, mas se você olhar, você vai dar graças a Deus, que Deus está dando boa comida para você. Você pode até estar enjoado do maná, mas Deus está dando o maná. Você pode até estar enjoado do pão, do feijão, do macarrão, ou do que seja o prato, mas Deus está mandando. Deus está suprindo o seu corpo, fortalecendo os seus músculos. Esse Pai que é provedor, Ele nos ajuda nas nossas necessidades fisiológicas. Ele também nos ajuda nas nossas necessidades sociais. Vestir bem é com Deus mesmo. Tanto que Ele deu novas vestes, brancas como a neve. E Ele dá a condição para que a gente não passe vergonha. Mesmo pelo fato de nós sermos quem somos. Pecadores que não merecemos. Adão e Eva tinham acabado de desobedecer uma ordem de Deus, tinham acabado de ser expulsos do Éden, apareceram com uma saída para o seu problema, que foi um tapa-sexo feito de folhagem. Deus, que é um pai amoroso, matou um animal, fez veste para ele, que protegia do frio e protegia até dos animais que começavam a ficar ferozes. Por isso que Jesus diz: olha para o lírio dos campos, não se preocupe com o que vai vestir amanhã, teu Pai vai te dar. Dependa de Deus. Emprego é Deus quem dá. Salário é Deus quem dá. Se você estiver doente e começar a dar atestado, você perde o emprego. Se você começar a fazer coisa que não pode fazer, você perde o emprego. E se Deus quiser tirar o teu emprego, mesmo que você esteja de vento em popa, Deus tira o emprego para dar um melhor, numa situação melhor nesse caso. Em 2009, eu tomei uma decisão irresponsável por ser criado no Evangelho, conhecedor da palavra de Deus, já tinha lido a Bíblia várias vezes, em grupo de familiar, na igreja e sozinho. E em 2009 resolvi, estava acabando a minha faculdade, já tinha adiantado umas disciplinas, só tinha uma disciplina para encerrar, que era o TCC. E comecei a estagiar. E resolvi fazer meu nome, porque dizia que na minha área, na área que eu me formei, que é jornalismo, comunicação social, a gente precisa fazer o nome. Então eu era coordenador de jovens, e eu falei: pastor, eu não sei se eu vou ter a condição de atender aos jovens, porque eu não sei se eu estarei nos cultos, eu não sei se estarei nas reuniões, nos ensaios. Então eu comecei a trabalhar em 2 rádios, estagiar em uma rádio, numa TV e num site. O site era o oficial, os outros nem ganhavam. Comecei a sair para trabalhar às 5 da manhã e voltar às 1 da manhã. Passar pela igreja, ver os irmãos cultuando e ir para casa para me arrumar para um teste, para fazer meu nome. Sabe o que aconteceu? Eu fiz meu nome. Todos os diretores de redação conheciam João Áquila. Jornalista João Áquila, todos conheciam. E até diziam: olha, eu quero contratar você. Só que na hora da vaga, contratava até quem não queria contratar.
Porque nós dependemos de Deus. O mundo lá fora até precisa disso, porque eles não confiam em Deus, eles não são filhos de Deus, eles não são servos de Deus. A parábola do filho pródigo mostra que o filho tinha riqueza, mas a riqueza sem o pai, ela se acaba, e uma hora tem que voltar, nem que seja para ser escravo do pai. Então eu aprendi a lição, mas mesmo assim passei pela disciplina. Aprendi até rápido a lição, mas a disciplina aconteceu. E eu só arrumei emprego no tempo que Deus quis, no período que havia mais crise econômica no estado de Sergipe e nos meios de comunicação, quando até o diploma já tinham proibido, já tinham extinguido a obrigatoriedade. Foi nesse período que eu consegui o meu emprego. Quando a empresa estava demitindo, eu estava chegando nela. Porque é Deus quem dá as coisas que nos dá a condição de vida e sobrevivência. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus o teu Pai. É o teu Pai que te dá esse emprego. E se Ele está tirando, é o teu Pai que está tirando. Então descansa que Ele vai dar as condições. Ele vai dar as condições para você comer, para você se vestir, para você ter segurança, para você ter casa. Confia no teu Pai, que é um Pai provedor. E o que é mais interessante, que Deus, como um Pai provedor, que é um Pai que dá as melhores coisas em abundância, é um Pai que tem condições para fazer isso. Eu ouço meu pai às vezes dizer: olha, meu filho, eu estou te dando uma coisa que os meus pais não tiveram condições de me dar. Dê aos seus filhos aquilo que eu não consegui te dar. E ouço pais dizerem a mesma coisa para vários filhos e filhas. Mas Deus tem condições para dar qualquer coisa. Deus tem poder para atender a qualquer oração de um filho dele. Nós já temos as condições. É só estar em Cristo e as palavras em nós, que tudo que pedirmos em nome de Jesus, nós receberemos. Você pode dizer amém por isso? Então deixa Deus ser o teu provedor. Não é o teu salário que vai lhe dar a segurança de vida ou a qualidade de vida. Não é Portugal quem vai te dar qualidade de vida. Não é esse dinheiro, esse carro que vai fazer você ser próspero. É Deus, o teu Pai, o nosso Pai. Então Deus, Ele é um Deus que tem a função de ser nosso professor, disciplinador, e Ele é um professor completo. Ele é um Deus que é o nosso provedor, e Ele tem condições de dar provisão. Ele tem tesouros inesgotáveis para dar provisão aos seus filhos. E Ele tem uma terceira coisa que pai faz, ou pelo menos deveria fazer, que é proteger os seus filhos. O que acontece se alguém apontar o dedo no teu olho e colocar o dedo no teu olho? O que é que você faz? No mínimo entra na carne, pedindo graça a Deus para não fazer com que a ira se transforme em atos. É exatamente isso que acontece com quem mexe
com o Filho de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E Deus tem olho como fogo. Quem mexe com os filhos de Deus, no mínimo se queima. Colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo. Aqueles que colocaram ele se queimaram, morreram carbonizados. Mas os filhos de Deus permaneceram intactos. Porque é isso que Deus faz. Ele protege as nossas vidas. Ele nos protege, é por isso que a Bíblia, Jesus orienta: Deus, livra-nos do mal, porque Deus tem essa capacidade protetora. O diabo, ele ruge como leão. Como? Ele não é leão. O máximo de feroz que ele chega é a cachorro. E diante do leão da tribo de Judá, ele é cachorro vira-lata. Só sabe latir e correr, fugir. Portanto, nós devemos descansar nesse Pai que tem força para nos proteger do mal, tem forças até para nos proteger dos nossos problemas da nossa carne, e tem força para nos proteger do mundo, desse sistema maligno que domina as pessoas. Tem invejas, calúnias, problemas e mais problemas. Deus nos protege de todas elas. Às vezes Ele nos permite passar, seja por ser disciplina dEle para conosco, ou seja para que Ele queira nos ensinar algo mais, ou por consequência de nossos atos, Ele permite que a gente passe. Mas Ele permite, dando proteção, dando salva-vidas, dando guarda. Sabe aquele guarda-costa que fica o tempo todo próximo das autoridades? Irmãos, Deus, o fogo consumidor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é a nossa proteção. É a nossa proteção. A palavra de Deus diz: se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar, em vão vigiam os sentinelas, em vão trabalha pastor Theo Daniel, em vão trabalham os policiais, em vão as pessoas que protegem, em vão eles fazem essas coisas, porque é Deus quem protege. Meu pai foi pastor em um bairro em Itabuna, chamado Novo Horizonte. O bairro Novo Horizonte, a gente subia com ônibus e os caras promoviam o assalto assim, no ônibus, de boa, assaltava, subia, a polícia jogava corpos lá, bandidos também, ou seja, para esquecer. De vez em quando a gente passava por tiroteios, mas nós estávamos indo para a casa de Deus, casa de oração, casa da presença de Deus. A gente passava e às vezes eles nem nos via, ou quando via, falava: não, acelera aí, a gente tá terminando, deixa a gente terminar nosso serviço. Parava para fazer que a gente passasse logo, porque Deus protege aos seus filhos. Ô meu irmão, minha irmã, não é 38 ou qualquer tipo de arma que vai te proteger, não. Não é só a poupança que vai te proteger da crise econômica, não. Não é suas muralhas que vão te proteger. Não é só as cercas que você faz para você não se magoar com ninguém que vão te proteger. É Deus que nos protege. É Deus que nos guarda. É Deus que é a torre forte. É Deus que é o nosso protetor. E Ele é um pai, e Ele faz isso com o seu filho. Uma pessoa pode até deixar o filho, pode até correr quando o filho estiver em perigo, mas Deus não corre, Deus vai adiante e dá proteção. Muita gente pode perguntar: mas as pessoas que morreram,
os mártires da fé, que morreram, comidos por leões, apedrejados por pessoas, eles cumpriram a vontade de Deus, aceitaram a proteção, aceitaram o cuidado e aceitaram a educação de Deus e receberam coroa de glória. Porque no final, meus amados irmãos, o que o Pai faz é nos preparar para a vida adulta. Meu pai costumava dizer que ia construir uma casa em que tivesse 4 casas, no caso, né? A dele, a minha, a do David e a da Priscila. Porque pai quer sempre as coisas pertinho. Pai é isso. Pai quer sempre ter os filhos pertinho. E Deus quer mesmo também. Só que para os seres humanos ele diz que os filhos são como flechas lançadas. E meu pai usou a força um pouquinho, porque a mais próxima está a 200 quilômetros. E o segundo mais próximo deve estar uns 5.000 quilômetros. E o outro está mais longe ainda. Porque os pais querem, mas os projetos são os de Deus. Só que enquanto nós, como pais, não conseguimos deixar os nossos filhos na nossa proteção por tempo todo, Deus consegue. Nós podemos descansar o tempo todo nas asas do Senhor. Nós podemos descansar o tempo todo no castelo de Deus. Não só podemos descansar no castelo de Deus, como podemos descansar na sala de comando dele. Podemos entrar na sala do trono a hora que quisermos e até ficarmos lá o tempo todo. Porque ele é um pai que está preparando os seus filhos para serem a imagem e semelhança do seu Filho amado Jesus Cristo. Você passa por dificuldade? Eu passo por problemas, eu passo por disciplina, e a Bíblia diz que o pai que ama aplica a disciplina. Nós passamos por essas disciplinas, nós passamos por sustos, nós podemos até passar pelo vale da sombra e da morte, às vezes nós passamos por desertos, nós passamos porque no final Deus quer que a gente esteja à estatura de varão perfeito, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, aquele que no dia do seu batismo disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele dia da transfiguração ele diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Deus quer dizer um dia de nós: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Vinde, bendita do meu Pai, vinde e entrai pelas portas de Jerusalém, a nova Sião. Deus quer tratar conosco como Pai, porque Ele quer que a gente um dia viva eternamente com Ele. Eternamente. Eu não sei se ainda vou ter a oportunidade de morar próximo dos meus pais. É o sonho. Mas eu vou morar eternamente com meu Pai, com o nosso Pai que está nos céus. Porque Jesus foi preparar lugar para eu morar lá. Quantos aqui sabem que tem morada certa nas mansões celestiais? Quantos aqui podem descansar que tem morada certa nas mansões celestiais? Quantos aqui podem descansar, mesmo passando pelo mar tempestuoso, mesmo passando pela bravura do vento, mesmo passando pelo furor do fogo, mesmo passando pelos espinhos, mas sabe que Deus, o Pai, o nosso Pai, está conosco o tempo todo. Você pode descansar?
Você pode descansar nisso. Você pode aproveitar essa intimidade e não entrar diante de Deus apenas como rei, apenas como Senhor, mas também como Pai. Pai nosso que estás nos céus. Fique em pé em nome de Jesus.